Parashá Berraolaterra, no ciclo trienal que compete à nossa análise, pode estender no seu contexto e também no seu final pela Haftará do profeta Zacarias, que finaliza o raciocínio da necessidade do acendimento do candelabro. Mas também nós temos, nesse cenário da Parashá, importantes acontecimentos, como o do acampamento. Acampamento que, tendo tudo organizado, quando eu falo acampamento, eu falo Mishkan e as guarnições das tribos que foram organizadas para acompanharem essa movimentação no deserto. A identificação do momento que deveriam sair, ela está relacionada com a movimentação da nuvem ou da coluna de fogo. Aquela coluna de fogo que se colocou entre o exército do faraó e os hebreus que estavam prestes a atravessar o mar, ela também os acompanharão no decorrer desses 40 anos. O deserto, que à noite extremamente frio e durante o dia extremamente calor. Então, esses dois elementos acompanhou Israel na sua jornada. E o indicativo de que quando a nuvem se levantasse, o acampamento seria levantado. Os levitas, nas suas famílias, organizariam a desmontagem do Mishkan e depois de pronto eles acompanhariam as nuvens até o lugar que eles deveriam permanecer, ou a coluna de fogo. Isso indica que eles poderão levantar acampamento à noite. Então esse acampamento, ele vai se mobilizar, as trombetas preparadas exatamente, não só para os dias festivos, mas também para o momento em que todos deveriam levantar o acampamento e sair. A arca, o tabernáculo e os acampamentos das tribos. Aqui, a partir desta porção, haverá uma mudança de comportamento das pessoas que vão precisar sair da presença do Sinai para a missão. Acho que existem certas estadias que elas representam uma zona de conforto. Você está viajando para um lugar longe, tem um destino, mas no meio do caminho precisa estar fazendo as paradas. Hotel, um amigo, uma hospedagem, uma pousada. E às vezes essas paradas elas terão tudo aquilo que nós precisamos e talvez até um pouco mais. E algumas chegam a ser tão boas que esquecemos até do destino final, do motivo da viagem. Então, haverá as reações em que todo o comportamento agora do coletivo que precisa sair dessa zona de conforto, precisa sair da presença divina, é uma população que está acostumada com os milagres, de ser servido nos momentos das refeições, nos horários das refeições, a colher o maná, ter a sombra necessária durante o dia, ter o aquecimento necessário durante a noite. Então, esses fatores de mudança que haverá no percurso e no caminho vai mostrar as reações que temos como pessoa.
os descontentamentos pessoais que poderão se tornar descontentamentos coletivos. Quando a minha insatisfação também passa a ser a sua. Quando nós conseguimos influenciar para o bem e também quando nós conseguimos influenciar para o mal. Então agora nós teremos as leituras e essas leituras elas refletem exatamente num comportamento que não mudou nos nossos dispositivos, nos nossos instintos, né? Quando que passamos a ter opinião por aquilo que ouvimos e quando teremos uma reação por aquilo que vivemos e até enxergamos. Então todos esses dispositivos, eles estão ainda, cada um de nós. Quando de uma reação pessoal, ela pode se tornar uma reação coletiva. Não é? E aí nós temos um elemento interessante que no ciclo dessa leitura, que é a forma como o acampamento vai se levantar. E levantou acampamento, pessoal. Levantou acampamento. Você está indo para onde? Para onde você está indo? Abraham estava na zona de conforto. Abraham tinha uma baita de uma empresa para o seu período, já que ele era servido por 318 homens. Alguém tem aqui uma empresa com essa quantidade de funcionário? Trabalha em alguma corporativa que tem essa quantidade de funcionário? Pois Abraham ele era servido em um lugar de desenvolvimento, em que tem tudo o que você precisa, o colégio, a saúde, a segurança, e os negócios são garantidos. E de repente, Abraham quis saber sobre Deus, e Hashem diz, saia da tua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Abraham obedeceu. Ele já estava descontente com o lugar. Ele já estava insatisfeito com o lugar. Que tipo de mudança que Abraham estava procurando? Não é? Então, Abraham sai do lugar, ele obedece essa ordem, e ele vai encontrar pelo seu caminho, o que ele vai encontrar pelo seu caminho? Porque, veja, hoje nós temos Brasília, não temos Brasília? Brasília reúne ali os 3 poderes. O Senado, o Congresso, o Palácio do Planalto e também a Suprema Corte. Estão todos os poderes reunidos ali no centro-oeste do Brasil. Mas essas capitais passaram por onde? Por último, a capital brasileira era no Rio de Janeiro. Não é isso? E alguém teve a ideia de transferir isso para um lugar longe de Copacabana, do Leblon, do Camarão, da Globo. Alguém teve a ideia de levar isso lá para a terra do Piqui. Longe. Mas quem pensou nisso não pensou nas reações dos congressistas, dos senadores, dos juízes, que estava muito bem ambientado ali, no litoral carioca. Mas de repente se pega tendo que mudar. E aí, como que nós respondemos, por exemplo, às comparações sobre o custo do nosso poder público? As pessoas fazem comparação do nosso Congresso em relação aos congressos do primeiro mundo, que é o mais caro do mundo.
O nosso Senado é o mais caro, o nosso sistema judiciário é o mais caro. Então, aquele que pensou nisso falou, poxa, agora eu fiz a mudança da capital. Agora eu preciso convencer os poderes a ir para lá. Aí eu crio os penduricalhos, que vai tornar a nossa atividade muito mais cara. Mas lá, para quem pensou nisso, ele teve que criar atrativos para mobilizar uma mudança de alguém que já estava na zona de conforto para algo mais seguro, estratégico. Tirou a capital da zona de perigo, de uma captação inimiga que chegasse pelas costas, e recuou para o centro-oeste do país, aonde há chances de deter e de conter qualquer invasão. Mas para fazer todas essas mudanças, teve que chegar em cada um e falar, você vai ter um apartamento, auxílio moradia, auxílio terno, auxílio correio, auxílio combustível. E aí vamos. Oba! Oba, oba! Mas não foram nessas circunstâncias que Deus fez para Abraão. Olha, Abraão, quanto é que você está ganhando aí? Então eu vou te pagar 5 vezes mais. Você vai ter auxílio moradia. Você vai ter os voos para sua base eleitoral. Você vai ter assessoria jurídica, vai ter assessoria e vai ter verba para o seu gabinete. Tá bom para vocês, pessoal? Estão prontos para essa mudança ou não? Não sei, porque o Leandro está vindo de Brasília para cá. De certo, não alcançou. Né? Mas Abraão não foi com nada disso, pessoal. Eu estou comparando as mudanças, porque existem mudanças que nós só aceitamos quando nós temos vantagem em relação ao lugar da onde nós já estamos. Ninguém sai de uma cobertura para morar no lugar mais estrito. Sempre nós fazemos as mudanças quando essas mudanças atendem todos os nossos interesses. Aí nós consultamos o filho, a filha, já tem amigo na escola, já tem toda uma coisa enraizada ali no lugar. E aí alguém chega e fala, estamos de mudança. É como que ninguém me consultou. Abraão, então, ele sai do seu destino sem qualquer pré-condições. Não tinha nenhum penduricalho. Não tinha nenhuma proposta melhor do que a que ele já vivia ali. Simplesmente vá para a terra que eu te mostrarei. E o que Abraão encontra pelo caminho? O que ele encontrou pelo caminho? Seca, fome, perseguição. Ele não encontrou nada melhor do que o ambiente que ele tinha deixado. Ele foi. Foi para receber a promessa de que seus descendentes herdariam aquela terra. Agora Israel, ele está saindo de um estado de uma dominação cultural, econômica, irrigada, farta, e eles só estavam vivendo um contexto político contrário. Mas se mudar as direções, se mudar o governo, esse ambiente volta a ficar favorável. Mas eles saem dali, dessas condições, e vão acompanhar uma terra prometida, mas não sem ter que passar pelo deserto. Entendeu, pessoal?
Então, nesse caminho do desenvolvimento social, coletivo, econômico, quantas vezes nós teremos que passar pelos desafios da mudança? Tem um amigo nosso que diz assim: crescer dói. Crescer dói. Você começa um negócio com 2, 3 pessoas trabalhando nele. Mas para você conseguir se estabelecer, você é o que chega mais cedo e é o que sai por último. Eu tenho um amigo que ele começou uma empresa, ele tinha que pagar a pensão dos filhos, e quando a empresa ainda não dava todos os resultados, ele pegava um carro de aplicativo, ele saía mais cedo de casa para fazer aplicativo, e quando terminava o expediente da empresa dele, ele já ligava o aplicativo e corria até a meia-noite. Aí ele juntava o valor lá para pagar funcionário para viabilizar o negócio. Mas isso é de alguém que quer ter alguma coisa. Ele poderia estar trabalhando para uma empresa, tendo lá o 5º dia útil, sem ter que fazer esforços adicionais. Você tem que se endividar. Você tem que assumir os riscos. Quando nós queremos alguma mudança, pessoal, quando nós miramos no desenvolvimento humano, nós passamos pelas situações das transformações. Mudança de comportamento, de cultura, para nós chegarmos nos objetivos. E agora, essas mudanças que vão ser incorporadas a partir de Berhalot, a partir desta paraxá, nós começaremos a ver a reação de um coletivo. Porque você pode estar determinado a acompanhar isso, mas não está sendo compreendido pelas pessoas que estão do seu lado. Sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha. A que custo essas mudanças envolvem você e as pessoas que estão do seu lado? Quantos dias de descanso, quantas noites de sono vai custar para todos? E qual é a disposição que todos têm para pagar isso aí? E aqui existe um elemento chamado Itro, também com o nome de Robab. E tem mais um nome que é dado para ele aqui. Reuel. Reuel não estava entre os escravos no Egito. Reuel, ele era o pontífice de Midian, ele era o chefe de estado. Ele tinha assessoria, auxílio paletó, ele tinha motorista, ele tinha gabinete. O que mais que ele tinha? Ele tinha auxílio, moradia, tinha tudo. E mais um pouco. Itro é o que, de fato, o único que não precisava estar ali. Era a única pessoa dos 3 milhões de hebreus, ele era a única pessoa que não precisava estar ali. Ele tinha uma TV de 75 polegadas na sua suíte. Tinha tudo. E aonde estava Itro? Onde ele estava? No deserto, pessoal. Ele estava no deserto. E Itro conseguiu causar um efeito muito positivo, um impacto positivo. Itro conseguiu escancarar a humildade de Moshe. Quando Moshe ele entra lá, ele chega, ele é o primeiro chefe de estado a ir ao encontro
de Israel e fala assim: verdadeiramente o Deus de Israel está acima de todos os deuses. Ele não foi só uma pessoa lisonja, mas ele usou a experiência dele para ensinar um futuro líder. E de repente ele pega Moshe julgando o povo de forma descoordenada. Ele diz assim: o que é isso que você está fazendo? Aí o povo vem me consultar. Ele falou: não, o que você está fazendo está errado. Você precisa estabelecer homens tementes, que odeiam tirar vantagens, e coloque-os como líderes de 5, de 10, de 50, de 100, de 1000. E eles julgarão essas demandas e as mais difíceis trarão a você. Moshe acatou ou não? Imediatamente, Moshe ele não poderia falar: quem que você pensa que é, seu idólatra? Eu falo com Hashem. Se fosse para ser assim, ele mesmo teria dito para mim. Não, Moshe falou: você tem razão. E Moshe fez as mudanças que Itrô. O que isso fez com que Moshe sentisse em relação a Itrô? Confiança. Confiança. Porque Itrô não se apresentou a Moshe dizendo: Ravi, mestre, senhor, patrão. Como que chama isso aí nas empresas? Como que é chamado? Não. Itrô ele não se inibiu de dar as dicas. Moshe, faça isso que vai ser melhor. Faça aquilo. Né? Então, Itrô ele conseguiu causar um impacto na liderança de Moshe, e ao mesmo tempo ele conseguiu inibir que qualquer um dos hebreus reclamasse da sua sorte. Hoje está calor, hoje eu estou com sede, hoje eu estou com fome. Sabe que nós começamos a reclamar? O almoço não está pronto, a janta está salgada, está chovendo muito, está muito frio. Nós não começamos a reclamar da sorte? Mas enquanto Itrô estava ali, ninguém tinha coragem de reclamar. Ninguém tinha coragem de reclamar. Porque eles olhavam para Itrô e pensavam: poxa, se Itrô largou tudo que tinha, ele não estava lá tendo que fabricar blocos no Egito. Ele saiu de Brasília e veio aqui se juntar a nós. Ele saiu de Midian e veio se juntar a nós. Ele tem lá uma zona de conforto tão incrível que ele não precisava estar aqui. E se ele está aqui é porque o negócio é bom. Se ele está se ferrando conosco, passando calor, passando fome, tendo sede, tendo que caminhar, tendo que desmontar tabernáculo, é porque o negócio é bom. Isso, a presença de Itrô, fazia com que todas as pessoas se conformassem com o seu estado momentâneo. As pessoas começaram a aceitar. Não. Veja para Itrô, o que ele está fazendo? Não, ele está suando também igual eu. Então está tudo certo. Então estamos no caminho certo. Nós vamos enfrentar isso. Se Itrô está resistindo ao que nós estamos resistindo, é porque lá na frente tem um negócio bom mesmo. E aí, pessoal, quando Itrô decide sair, o que Moshe faz? Reuel, fique conosco. Fique conosco e nós te daremos a parte da herança. Itrô fala: não, Moshe, eu preciso voltar lá para os meus negócios. Preciso atender. Não,
Não, nós te daremos uma parte da herança. Você conhece o caminho por esse deserto. Seja os nossos. Quando que nós precisamos de ter olhos? Quando que você confia na opinião das pessoas que estão à sua volta? No conselho. Isso mostra de que Moshe confiava no olhar de Itró. Sentia-se seguro com seus conselhos. Porque você pode ter as pessoas que estão sim preocupadas com o seu bem-estar, estão ali atendendo. E você pode ter, meio a essas pessoas, alguém que ela não esteja preocupada em te chatear com conselhos. Como que pode soar alguém falar, não, a forma como você está fazendo está errado. Você vai morrer e vai matar todo o povo. Não soa assim um cancelamento? Você fala, pô, mas quem que é essa pessoa para vir aqui me ensinar? Então, quantas vezes nós precisamos estar no lugar certo? Às vezes você está lá do lado do Yosef. Teve um momento em que Yosef confiou muito na decisão da pessoa e falou assim, ó, quando você estiver do lado do faraó, lembra-te de mim. Diz os nossos sábios que isso fez com que retardasse o período da sua libertação. Essa experiência fez com que José, quando estivesse na presença do faraó, o faraó reivindicou dizendo, ó, eu tenho um sonho e não há quem me convença sobre a interpretação desse sonho. E a falta dessa interpretação fez com que o faraó ficasse inquieto a ponto de colocar diante dele um escravo para lhe falar as suas habilidades de interpretação. E aí, José aprendeu. O faraó falou assim, sei da tua fama, rapaz, que você interpreta sonhos. Ele falou assim, longe de mim, Senhor. Mas há um Deus no céu que faz revelar todas as coisas. Falar isso para um governador e qualquer outra autoridade política é uma coisa, mas quando ele teve coragem de falar para o faraó que se achava o próprio Deus na terra, ele ultrapassou uma linha que nenhum outro puxa-saco tinha feito ainda. Não é? Usando aqui a palavra da Shira. Ele falou assim, há um Deus no céu que me faz saber, Senhor. Não sou eu. Ele teve um papel de humildade, mas ao mesmo tempo ele foi ousado. O que ele quis dizer? Há um Deus que é maior do que você. É ele que me faz saber as coisas. Aí o faraó falou, opa, esse rapaz é corajoso. Esse rapaz aí é corajoso. Já ganhou o meu respeito, pensou. Mas conte, qual é o teu sonho? Aí o faraó contou o sonho. Ele falou, sim, faz todo sentido. São 7 anos de fartura, são 7 anos de fome. Tá. Pronto. Ele já não entregou o que o faraó precisava. E o faraó falou, pô, rapaz, como que ninguém pensou nisso? O que você está me falando faz todo sentido. E aí, o faraó achou um lugar de confiança. Porque ele não foi trazido para trazer a revelação do sonho? Foi. Ele deu a revelação do sonho? Deu a sua interpretação. E agora, o faraó falou, tá bom, está dispensado.
Mas a posição dele foi a de ganhar confiança. E ele falou assim, tá, e o que você me recomenda? O que é que eu devo fazer? Diante desse cenário que está por vir. O faraó não poderia usar 7 anos para decidir como superar uma crise prevista só depois de 7 anos? Ele não poderia pensar no nome de um ministro que fizesse a coisa certa? Mas não. O faraó diz assim, eu vejo que o Espírito de Deus está sobre você. Então me diz, o que é que eu devo fazer? Aí o rapaz falou, olha, que o faraó encontre um homem sábio e justo, que ele separe 1/5 de toda a produção, armazene, crie silos, estoque, para superar a crise dos 7 anos. Aí o faraó falou assim, quem há? Olha, ele estava na corte com todos os seus sábios, conselheiros. Ele estava lá com todos os homens mais ilustres. Estava a Suprema Corte, estava o Congresso, estava o Senado, estava o Palácio do Planalto. E ele falou assim, qual outra pessoa vai ter a sabedoria e o Espírito de Deus como esse jovem tem? Pronto, ganhou um lugar de confiança. Entrou, ele ganhou, em referência a Moshe, esse lugar de confiança, se tornou uma pessoa de que os conselhos e as orientações, ela está desapegada de interesses. Itrô conseguiu esse lugar. Então Itrô, ele vai chegar e Moshe vai falar, seja os nossos olhos, nos oriente, fique aqui conosco. Ou seja, nos sentimos seguros com a sua presença. E não era só Moshe que se sentia seguro, mas também toda a população. Porque depois que Itrô sai, o que começa a desencadear? O que as pessoas começam a perceber quando Itrô não está mais ali? Não temos carne, não temos água, temos que andar, temos que trabalhar. As pessoas começam a descobrir as suas más sortes. Então, isso mostra-nos, nos dá vários indicativos em que nós podemos estar em todas elas. Nós podemos estar no coletivo, nós podemos estar na oportunidade de ser um conselheiro, nós podemos estar na oportunidade de liderança daquele que aceita ser aconselhado por alguém que supostamente é menor ou inferior a ele. A humildade de Moshe, a sinceridade do conselheiro e a segurança que nós conseguimos transmitir. Na empresa que eu trabalhei em Campinas, ela tinha 8 donos, 8 sócios. E aí houve uma região lá que foi afetada como as enchentes do Rio Grande do Sul. Toda uma região, ele tinha, parece que 3 ou 4 dos funcionários que moravam naquela área afetada. Então a empresa se mobilizou, pediu para os funcionários trazerem donativos, trouxeram cestas básicas, roupas em condições de uso. E aí a empresa foi lá e comprou produto de limpeza, comprou tudo o que precisaria numa casa. A empresa encheu o caminhão e mandou para aqueles funcionários e para os outros vizinhos deles. Foi uma boa ação? Foi. Mas aí, numa manhã de sábado, o gerente geral pegou o carrão dele e foi lá ver como que estava. Depois que já tinha sido tudo entregue, ele pegou o carrão dele e foi lá na área afetada. E aí os funcionários viram o majoritário chegar lá com o carrão, gostou
e viu eles puxando a lama de casa lá com rodo, com enxada, juntando, organizando a coisa ainda. Aí ele pegou, tirou o sapato, arregaçou a calça a manga da calça e ficou lá o dia todo ajudando os funcionários a mobilizar. Quando aqueles funcionários voltaram para a atividade da empresa, eles contaram isso. Eles contaram essa atitude, que ele não precisaria ter feito isso. Ele já tinha feito uma ação positiva. Mas ele quis ir lá ver o que estava acontecendo. E lá, ele teve que arregaçar as mangas e pôr a mão no negócio para acontecer. E aí, o efeito é que os outros funcionários, quando souberam dessa ação, eles mudaram de comportamento. A presença daquele proprietário trazia segurança nas respostas, nas mudanças que a empresa tinha que ter. Atrasou o Vale Transporte. Chama o sindicato. Não. Pô, nós vamos sacanear com ele. Mudou. Ah, vai atrasar o Vale, pessoal. Não vai cair na sexta-feira, vai cair só na terça-feira. Aí o pessoal falava, pô, mas nós vamos passar o final de semana sem dinheiro? Que desorganização é essa? Tem que tirar o RH daí. Não. Olha o efeito que você cria no coletivo quando nós temos ações positivas. As pessoas começaram a tratar a empresa com o benefício da dúvida. Por quê? Porque naquilo que não se esperava, são impactos positivos que nós criamos no coletivo, das pessoas não lembrarem das suas má sortes. Eu só tenho maná, pô. Não aguento mais comer maná de manhã, maná à tarde, maná à noite. Tem que colher, tem que preparar. Então são esses efeitos que agora a ausência de Itrô vai desencadear o quê? Olha, gente, nós precisamos comer carne. Precisamos comer carne. Ah, vamos ter que desviar a rota. Nós chegaríamos em 30 minutos, agora eu tenho que dar uma volta que vou levar 3 horas para chegar naquele lugar. O que isso desperta em nós? Eu já xingo o prefeito, já xingo o governador. Mas não é possível. A novela vai acabar. Eu vou atrasar o almoço, eu vou atrasar a janta, porque eu vou ter que mudar. Ter que dar uma volta de 3 horas, sendo que eu estou aqui do lado do negócio. A sorte, pessoal, das coisas, dos desencontros, que nós pensamos ser desencontros, são fatores que estão amadurecendo a nossa alma, estão amadurecendo o nosso ser. Quantos de nós vamos ter a maturidade e falar, Baruch Hashem, Ganzu Letová, vamos fazer isso? E tem problema, vamos passar por ali. Vamos ficar mais um mês comendo maná. Quando que nós vamos começar a entender, né, que esses são fatores que vão amadurecer a nossa família, a nossa comunidade? Então são isso. Eu quero liberar a participação aqui para o Minian interagir. O Juan Pablo Leguizamon vai participar com a gente, abrir a participação. Mas Itrô vai se ausentar e agora vai desencadear a lembrança de que as pessoas têm sobre as adversidades do dia. Fura o pneu, funde o motor. Parece que quando nós estamos atrasados, parece que uma onda de azar vai desencadeando, não parece? Você atrasou, o pneu murchou, o trânsito congestionou. Parece que tudo vai assim, pam, 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 pam. Você fala assim, hoje não é o meu dia. Ou é o teu dia? Né? Quando que é o nosso dia? Quando tudo dá certo?
Esse que é o nosso dia de sorte? Ou o dia que nós temos a oportunidade para testar todos os nossos ânimos? Você fala assim, Hashem, me dê paciência. Tá, você está pedindo para ter paciência do quê? Quando que você vai usar a tua paciência? Que dia que você vai usar? Quando está tudo certinho, está tudo pago, a geladeira está cheia, o Shabbat está pronto, aí você fala, pode vir paciência. Quando é que nós precisamos da paciência? Nós precisamos da paciência no dia da adversidade. No dia que o pneu murcha, o cobrador está lá no teu portão, o salário atrasou, o inquilino atrasou de pagar o seu negócio, o outro atrasou de te pagar. É esse dia que você precisa da paciência, do controle das emoções, o controle das decisões. Você não chutou o cachorro. Você não xingou a esposa. Ah, não me enche, pô. Não é? Você fala, não, hoje eu vou assumir o controle. É hoje que eu vou usar a paciência que eu estou pedindo nas minhas orações. É hoje. Aí você fala, esposa, está tudo certo, está tudo sob controle, fique tranquila. Vai passar pelo totozinho sem chutar o cachorrinho. O pneu do carro está murcho, você fala, chama o Uber. O Uber não vem, o Uber não chega. A Uber está 2 minutos da tua casa, ele cancela a viagem. Pam! E você expande o atraso do seu compromisso. Fala, não, eu vou de coletivo. Eu vou de coletivo. Então nós precisamos saber que essas adversidades, nós não precisamos ficar procurando o culpado. Tá vendo? Se você tivesse me acordado, isso não teria tudo acontecido. Nós começamos a procurar o culpado da nossa má sorte. Estamos perdendo a oportunidade de fazer o uso das coisas, dos atributos que nós estamos pedindo, da paciência. Você vai chegar lá, o teu funcionário tem dúvidas, você vai responder com paciência como se nada daquilo tivesse acontecido. São as oportunidades. E a sabedoria que nós pedimos. Quando é que você vai usar a sabedoria? Você está achando que a família Safra vai te pedir um conselho e o céu vai te iluminar com uma resposta brilhante e você fala, sabedoria. Você chegou na hora certa. Não, a sabedoria é para tomar essas decisões. Saber sair das dificuldades. Então, quando é que os hebreus teriam a oportunidade de usar suas tensões? Hashem falou, não, lá em Canaã, eu fiz os condomínios de luxo. Os condomínios de fazendas, outros disso, outros daquilo, e vocês vão chegar lá e já vai ter lá os serviçais na porta esperando, bem-vindo, senhor. Não, lá vocês vão ter que construir muros, cercar, preparar a terra. Então, o que nós queremos, pessoal, já está pronto. O que está aqui na nossa mente, ele já está tudo pronto, ele precisa ser desenvolvido. Ele precisa ser desenvolvido. Quando é que nós vamos merecer ser o líder de uma empresa que tem 300 funcionários? Quando o sindicato estiver lá na tua porta com a paralisação, e aí, como que você vai se sair? Né? Mudou de governo, como que nós vamos reagir às mudanças? Chegou a crise, como que eu vou sair dessa crise? Então, as nossas experiências podem ser do atraso, do pneu tá murcho, do Uber cancelar bem na hora que estava chegando. E aí nós vamos evoluindo como pessoas, como judeus, como mães, como chefes, como patrão, como razã, como rabinos. Nós vamos nos tornando pessoas relevantes que sabemos lidar
com as adversidades. É isso que vai te preparar para ser o rabino, que vai te preparar para ser a chefe, a esposa, a mãe, o pai. É isso que vai te preparar a enfrentar os desafios. Você vai ter que competir. A competitividade, você vai ter que inspirar confiança como alguém como o faraó, para você ter alta confiança. Falou, olha, Senhor, a pessoa para quem você deve respeito, de quem nós deveríamos ser os puxa-sacos, nós não vamos perder a oportunidade de dar dicas importantes, mesmo que contrarie a decisão dele. Falou, eu acho que isso aí não é o correto. Essa decisão aqui vai te dar resultados mais rápidos. Por quê? Te coloca na posição daquele que se torna o conselheiro, se torna o olhar. E é aí que nós precisamos da sabedoria, da confiança, da alta confiança, da confiança em Deus. Ser luz. Aonde precisa de luz? Aonde nós precisamos de luz? É atribuído a Albert Einstein o diálogo com o professor. Quando ele pergunta, existe frio? Frio existe? Aí o jovem responde, não, o frio não existe. O que existe, Bruno? Frio psicológico. Ele diz, não, o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. E vai explicar. Aí, a outra pergunta. A escuridão existe? Ele fala, não, a escuridão não existe. E o que existe? A ausência de luz. A luz vai revelar que a escuridão não existe. O mal existe? Ele fala, não, o mal não existe. E o que existe? A ausência do bem. A ausência de boas ações. Então, o que é que nós damos mais valor? Nós valorizamos mais a escuridão? Nós valorizamos mais em relação à luz? Nós valorizamos mais o frio em relação ao calor? Nós valorizamos mais o mal do que o bem? Quantas vezes nos pegamos assistindo aqueles jornais sensacionalistas? É o dia inteiro falando de roubo de carro, sequestro, assalto, morte, latrocínio, golpe. Nós passamos dias da semana olhando todas essas notícias. Aí nós abrimos a porta de casa para sair para a rua, o que está esperando? Aí nós falamos, cuidado com o celular, vão roubar teu celular. Nós saímos preparados para quê? Quando você entope a tua cabeça dessas informações. Nós vamos nos enchendo das coisas más. É corrupção, é mais um deputado preso, é outro denunciado, é a suspeita de um juiz. É o acidente, é o trânsito, é a enchente. Nós vamos enchendo ali, tupindo a cabeça de coisas más. Nós gostamos. Porque quando você tem que pensar nas coisas certas, nas coisas boas, você é obrigado a agir em prol aqui.
Então é mais fácil você sentar passivamente, abrir os seus ouvidos e a sua mente para que as pessoas entupam elas de tudo que não presta. Mas para nós fazermos a diferença, nós precisamos estudar, nós temos que ler, nós temos que meditar, nós temos que rezar. Para nós não andarmos nas ruas com medo das sombras. Então, o que nós valorizamos na fala do Leandro? Berra ou la terra? Qual é o valor que nós damos para as coisas? Por que parece que a Paraxá, em que Aharon está ascendendo? Porque não há uma mitzvah que exige de que só o Kohen Gadol pode acender as luzes da menorá. Ele não tem que fazer uma yeshivá, ele não tem que ter uma semirá para falar, quem acendeu as luzes da menorá? Qualquer leigo pode acender as luzes. E por que Aharon está acendendo as luzes? Na criação, que dia que Hashem criou a luz? Quem sabe responder essa aí? Hã? Foi no primeiro? Quem mais? Quem mais? Quem dá mais? Primeiro dia? E o que diz Deus? Hã? E haja luz. No primeiro dia, é verdade. É verdade que foi dito, e haja luz. E houve? Que dia? No primeiro. E por que no quarto dia que Hashem está criando os elementos luminares? Ah, a luz dele? Tá. E aí? E a do quarto dia, a luz da onde? Exatamente. Nós vamos entender o sentido das luzes. Por que nós vamos encerrar o Shabat iluminando as unhas? A luz do primeiro dia foi a luz que Deus trouxe a revelação do mundo. Houve luz. Essa luz é chamada de Or Haganus. E depois, no quarto dia, Hashem criou os luminares, que traz a determinação dos tempos e a luz. Qual que é a diferença dessas duas luzes? A do primeiro e a do quarto dia. A do primeiro dia, essa luz ela foi ocultada do mundo. A luz do primeiro dia, de que o Pablo afirmou, essa era a luz do próprio Hashem. Ela foi ocultada do mundo que ele criou. Essa é chamada Or Haganus. Então diz que quando Adam Rishon pecou, ele tinha das 36 horas o limite de que ele poderia ver essa luz. E o Shabat, quando completa das 25 horas, ele sabia que estava chegando o momento dele ter a percepção dessa luz. A civilização de Noa, a civilização de Nimrod, da Torre de Babel, foram as civilizações que foram afastando de enxergar essa luz.
Então, Hashem começa a apresentar essa luz para trazê-la depois no final. No final do quê? No final de quais tempos? Né? Por que ele coloca uma menorá para iluminar o lugar sagrado? Porque ele começa a trazer, através do povo sagrado, que ele pede para ser luz. Or Haganuz. Por exemplo, todas as vezes que nós nos afastamos, essa luz ela vai desaparecer. Essa luz era a forma como o homem conseguia transcender do material para o espiritual. Era o momento que nós conseguiríamos tirar de letra desafios como esse que nós estamos tentando aqui hoje. Nós conseguimos ter um olhar além. Nós não precisávamos de Moshe, exatamente de Yitro, para entender os objetivos que estavam por trás dos desafios. Havia uma compreensão. Por quê? Ora, Haganuz nos permitia enxergar do material para o espiritual. Quando que nós olhamos para o material e conseguimos enxergar o material? E quando que nós perdemos o olhar do espiritual por causa do material? Nós tivemos aqui em Shavuot a história de Elimelech. Elimelech era uma pessoa tão elevada, de quem se esperava que ele tivesse um olhar do material para o espiritual. Mas ele perdeu a visão do espiritual e ele olhou para o material. Quando que nós pensamos que somos dono de alguma coisa? Quando que nós pensamos que temos alguma coisa? Não é? E quando nós pensamos que não temos, como que nós conseguimos fazer aquilo trabalhar para o espiritual? Nós conseguimos transcender. Então, a vinda do povo judeu, a existência, Hashem viu novamente a possibilidade de Or Haganuz ser revelada. Então, quando Aharon ele é elevado como o homem mais humilde, para acender as luzes da menorá, é a demonstração da luz da criação. E o que a menorá iluminava? Ao que ela estava trazendo luz? Estava iluminando a casa de Deus, Hashem não é a luz? Ele não é a luz? Hashem precisa de que a Copel traga energia lá para o espaço, aonde a presença divina está? Quem é que precisa da luz? Somos nós. Então, a demonstração dessa luz, pessoal, por isso que vamos entender a Haftará de Zacarias. O que está acontecendo? E quando nos afastamos, não é? Quando nós nos afastamos do templo, o que aconteceu? Perdemos o templo. Fomos para onde? Na Babilônia. Vamos parar na Babilônia. Tinha acendimento das luzes de menorá? O que é isso aqui? Uma menorá ou uma Hanukkah? Uma Hanukkah. Essa Hanukkah, ela foi acesa da vitória da vitória do espiritual contra o material. Os Hashmonaim, os Macabeus, tiveram que lutar a luta do bem contra o mal.
Eles tiveram que lutar a luta do reestabelecimento da luz contra a escuridão. O que Einstein disse ao professor? A escuridão existe ou não existe? Ela não existe. O que existia? A ausência da luz, pessoal. A ausência da luz que existiu. Por que não foi escuridão 3 dias para os hebreus no Egito? Por quê? Por que só nós enxergávamos? Qual era o material que nós tínhamos para lutar ali? Você fala, vou ter que sair daqui e deixar minha Lamborghini, minha Ferrari. Vou ter que me evadir daqui. Não. Eram os egípcios pedindo, por favor, leve esse ouro, leve aquela prata, leve para vocês. Quando nós pensamos que não temos nada, o que nos acontece? Nós enxergamos no Egito, enquanto os egípcios não enxergavam. Nós precisamos ser como o Leandro diz, Berraulate. Precisamos ser luz, porque nós temos a amostra de Or Haganus. Nós temos a amostra da luz que houve na criação. Porque todos os outros vão precisar da luz que foi criada no quarto dia. São os luminares. Agora, para nós compreendermos isso, a luta do espiritual contra o material fez com que os Hashmonaim vencessem essa luta. Restabelecendo a luz. Por quanto tempo que o templo ficou interditado? Que os gregos interditaram o nosso templo? Quem se lembra? Não, aí foram os babilônios. 70 anos foi o nosso cativeiro na Babilônia, mas depois da reconstituição do templo, da segunda comunidade, as nossas estrelas, eles foram encantados pelo materialismo, pelo fisiculturismo, academia, como que chama? Crossfit. Crossfit, anabolizante, Instagram, Olimpíadas, esporte, Ferrari, Lamborghini. Essas coisas se tornaram mais importantes do que a luz. Então foram engolidos. Os gregos impediram o nosso serviço por 2.300 tardes e manhãs, que é o que o Daniel descreve como profecia. Essas 2.300 tardes e manhãs são os horários dos sacrifícios que deixaram de acontecer no lugar sagrado. Os gregos profanaram o lugar sagrado, oferecendo carnes impuras, inviabilizando o uso do altar. As suas estrelas, olha que na paraxá da semana passada, a Torá vai chamar os filhos os príncipes do povo. Quem eram os príncipes do povo? Além dos cabeças das tribos, eram os Koanim, os sacerdotes, eram os príncipes do povo. E os que eram da família dos sumos sacerdotes eram chamados de príncipes de Deus. Em outros termos, os profetas vão chamar das estrelas. Quando o profeta diz assim, 1/3 das estrelas caíram. E o príncipe dos príncipes foi derrubado. Foi o período da nossa corrupção, de que o material estava apagando a luz. E aí, nós merecemos ficar 2.300 tardes e manhãs sem os sacrifícios, sem o nosso culto, sem a presença divina. 2.300 tardes de manhã são 3 anos e meio.
em que a guerra dos Hashmonaim para restabelecer a luz. O milagre. Qual foi o milagre de Hanukkah? Os azeites haviam sido rompidos, profanados. Essa luz não é Or Haganus. E de repente os Kohanim encontraram uma botija em que o seu lacre não fora rompido, mas ela era suficiente para quanto tempo? Para um dia. Um descendente de Arão, ele restabelece a luz no período que faltou. Entendeu? Agora, o que está acontecendo na Haftará do profeta Zacarias. Zacarias é o profeta que viveu no cativeiro da Babilônia. Quando nós lemos a história de Esther, a Esther está no período em que a última leva de judeus são liberados para a reconstrução do segundo templo. Porque antes já havia sido liberados pelo rei Ciro. O rei Ciro, persa, ele teve o sonho de construir uma casa para Deus, quando os judeus estavam no cativeiro. Então, quando terminava o período de 70 anos desse cativeiro, Hashem já começa a movimentar as peças e Ciro, o grande, ele teve o sonho de que ele precisava construir uma casa para Deus. E aonde? Em Jerusalém. Então ele ordena a primeira leva de judeus, que foi Esdras e também Yehoshua, que é Josué, e Zorobabel. Zorobabel, ele é o descendente da casa de Davi. E Yehoshua é descendente da casa de Aharon, do Kohen Gadol. Então, para reconstituir o reino sagrado, nós sempre vamos precisar dessas duas famílias. Da família de Davi, de que virá Mashiach, e da família de Aharon, que é o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então essas duas famílias já estavam no retorno da reconstrução da segunda comunidade. E o que Zacarias está encontrando? Zacarias está encontrando uma resistência. Por quê? Da ordem da construção de Ciro sobre a casa de Deus, ela encontrou dificuldades pelo caminho. O que nós precisamos enxergar? A construção da segunda comunidade, pessoal, ela foi feita em tempos angustiosos. Os que se ocuparam na recuperação das brechas do muro, eles tinham que trabalhar com a colher de pedreiro e na outra mão uma 44. Tinham que andar armados. Porque encontrou-se uma grande oposição dos que já estavam habitando ali, de que muito provavelmente sejam dos samaritanos. Os samaritanos começaram a mandar mensageiros, mandar cartas, mandar emissários, dizendo: um povo rebelde está construindo uma cidade rebelde. E eles minavam a energia dessa primeira atividade, a ponto de que eles começaram a ganhar. Eles conseguiram minar e ampliar a dificuldade em que o segundo templo teria que ser reconstruído. Entendeu, pessoal? As circunstâncias em que nós construímos o primeiro Beit HaMikdash foram com todos os bens que os egípcios nos despojaram. Leve isso, leve aquilo, leve aquilo. E de repente Moshe precisou falar: parem de trazer o ouro, parem de trazer a prata, parem de trazer as coisas. Mas no segundo templo, as dificuldades existiam.
Quanto que você tem de ouro, Shira? Eu preciso de que você me dê meio quilo de ouro. Ela fala, eu só tenho 100 gramas. Então me dê as 100 gramas. O quanto que você tem de prata? Então, o que estava faltando? O que estava faltando para restabelecer o espiritual? Hein, pessoal? Todos sabiam que o espiritual precisava ser reconstruído. Mas o que estava faltando? Material. As condições favoráveis. Tinha que ter uma nuvem fazendo uma sombra para quem está trabalhando. Tinha ou não tinha? O pessoal que vai bater laje, o que ele precisa? Limonada, caipirinha, cerveja. E um tempo favorável. Uma boa bitoneira. Não é? Não é assim nas construções? Não é assim na nossa primeira casa, né, Haron? E aí, falta ânimo, falta pessoas, falta dinheiro. São todas essas dificuldades? Tá bom? Tá bom ou não? Tá bom para você, Rafa? Falta dinheiro, falta ouro, falta prata. Falta tempo. O que mais que falta? Falta coragem. Hã? Tá bom de dificuldade? Ou nós conseguimos piorar? E aí, se isso não fosse o bastante, aí os do contra, as oposições, os samaritanos começaram a fazer um esforço diplomático, mandando mensageiros, me dando a confiança do rei. Esse povo rebelde, da cidade rebelde, eles vão se rebelar contra você, eles vão depor o teu reino, você vai se arrepender do que você está fazendo. E isso foi minando, foi minando, foi minando, foi minando. E aí, tá bom de dificuldade ou vocês querem mais? Tá bom ou vocês querem mais? E aí, eles ainda tinham que lutar com a arma do lado, porque ora eles tinham que parar para se defender dos ataques que sofriam. Então, o segundo templo, ele vai ser reconstruído, já determinado pelos profetas, em tempos angustiosos. Quando que você faz um propósito superando as angústias? Quando? Faltou maná? Faltou uma limonada geladinha? Faltou? Faltou ou não? Faltou tudo isso. Não temos tempo, eu tenho que trabalhar para minha casa e tenho que trabalhar lá para o muro, para reconstituir o muro. Não é, Haron? Não tem domingo de churrasco, eu tenho que estar lá ajudando. Ou eu estou com a arma enquanto o Nelson está tampando as frestas do muro. Tem gente te xingando e tacando pedra ali, ó. Tirando. Foram nessas circunstâncias que o segundo templo foi reconstruído por quem? Por quem reclamava da sorte. Então, quando que nós vamos valorizar as coisas espirituais frente às materiais? Às vezes as pessoas chegam aqui, vindo de outras circunstâncias, de outros lugares, porque elas estavam cristãos lá e elas se descobriram judeus. Quando elas chegam aqui, elas falam assim, Shemuel, eu dei carros novos, eu dei $500 mil para construir ali, eu dei 100 mil para construir ali, eu pagava viagem para o seminarista ir para Israel, eu paguei viagem para 10 pastores ir fazer turismo em Israel. E ela começa a falar tudo o que ela fazia lá para o bezerro de ouro. Ela tem essas memórias do que elas faziam quando elas viviam aquela circunstância.
Nós gostaríamos de chegar na comunidade e já ter todas as coisas prontas. As pessoas que estão vindo do lado de lá, estão saindo agora do seu cativeiro. Nós não temos os israelenses que estão nos cativeiros agora do sequestro do dia 7 de outubro? Temos ou não temos? Temos. Eles estão cativos. Nós estávamos em quais cativeiros? Da Inquisição. Nós estávamos nos porões da igreja, sem nossos familiares, sem os nossos recursos, sem o nosso ouro, sem a nossa prata. E nós estamos saindo do nosso cativeiro para onde? Para Or Haganus, trazer luz para o nosso mundo. Era interessante se nós saíssemos do cativeiro e já tivéssemos uma Lamborghini nos esperando, o cartão para você fazer Pix com saldo de 3 milhões já não está bom para nós? Hã? Ah, nós não daremos valor. Pode ser. Pode ser que o material não nos deixe ver o espiritual. Pode ser. Então a Haftará desta porção, ela vai trazer encerramento para a nossa discussão aqui, de que Zorobabel, o que está acontecendo? Quem é que está ali? Quem é que está no sacrifício? Quem que aparece na Haftará ali? Para atrapalhar o sacrifício? Quem? Hassatã. Hassatã aparece diante de Yehoshua. Yehoshua é o Cohen. E ele chega diante de Deus e fala assim: Hashem, o Cohen está com as roupas sujas. Ele vai poder oficiar esse serviço? E quem que está lá para defender o Cohen Gadol? O anjo, não é? E aí o Zacarias é o passivo, ele está vendo essa visão. Então ele diz assim: Hashem, então troque as roupas do Cohen. O anjo pega e faz o sacerdote trocar as roupas. Tire as roupas sujas e coloque as roupas limpas. O que é essas roupas? A elite dos descendentes de Arão começaram a se envolver com casamentos mistos. A roupa suja de que se vestia o Cohen é de que a sua semente estava assimilada. Olha para os nossos filhos. Aonde eles precisam estarem casados? Aonde, pessoal? A roupa suja do Cohen era a assimilação de que eles haviam se envolvido. Os filhos deles falavam meio asdroditas, que é a atitude de que Esdras Hacohen, ele fez com que os homens se separassem das suas esposas mistas e as levassem seus filhos, que falavam meio asdroditas. E aí, o profeta diz para o anjo: tira também a mitra, troca a mitra dele também. Trocou a mitra do Cohen. E aí o anjo teve autoridade para falar assim: ah, Satã, aquele que elegeu Jerusalém como a sua cidade te repreenda, ó Satã. Então, pessoal, quais são as oposições que nós temos do momento que saímos do nosso cativeiro, dos porões da igreja? Qual é a energia e disposição que temos para fazer o material transcender o espiritual da luz da criação? A luz da criação é do quanto que nós levamos a espiritualidade para os lugares profanos. Não é o que o Leandro pediu do Minhã?
que você pediu aí, Leandro? Seja luz. Nós só queremos fazer as coisas se nós tivermos as condições favoráveis. Eu tenho a intenção de fazer várias sinagogas e pôr o nome de Samuel Meir, que é o meu filho. Olha que lindo. Não é famoso? Ter uma sinagoga em qual capital? Eu quero as melhores. Mas se eu tiver 10 milhões na conta, se eu já tiver com todas as minhas coisas resolvidas, uma Lamborghini, uma Ferrari, aí eu tenho uma ideia brilhante, falar, agora que eu já tenho tudo, acho que eu vou fazer uma sinagoga e pôr o nome da minha posteridade. Não é lindo isso aí? Nós só queremos resolver as coisas, pessoal, se tudo estiver favorável. Ó, nuvem, não levanta 1h da tarde que o sol está muito ardido. Vamos deixar para ir mais tardezinha. 5h30, o sol já está friozinho, dá para nós andarmos até as 20 horas e paramos numa churrascaria. Você entendeu? Como que nós queremos transformar o mundo? Nós queremos transformar o mundo se tudo tiver acessível, confortável e pronto. E o Hasatã não pode nem passar na nossa frente. O Hasatã é a oposição. Não é o diabo do cristianismo que vai estar com um chifrinho ali, ó, te esperando. O Hasatã são as pessoas que falam assim, que besteira, Nelson, que você está mexendo com sinagoga. Você está ficando bobo. São as palavras, são as pessoas, são as coisas, são as dificuldades que surgem em meio à tarefa que nós temos que cumprir. São essas coisas, são essas dificuldades que elas vão surgindo. E aí, a defesa, você tem que ter um anjo lá para te defender. Você tem que ter um anjo quando você está disposto a fazer as coisas. E quando alguém, Hasatã, diz assim, olha, as roupas deles estão sujas. Ele não está apto para fazer o serviço. Aí o anjo diz assim, esse não é Josué tirado de um tição do fogo? É. Então troque as roupas deles. Foi o que o anjo mandou fazer. O que é tirar do tição do fogo? O que é um tição, Radassa? O que é um tição, Juan Pablo? Pablo? O que é um tição? A brasa. E aonde Nabucodonosor pôs os homens que não quiseram fazer idolatria? Na onde? Na brasa. Quantas vezes mais estava aquecido? 7 vezes mais. Então, quando o anjo falou, ele não é o tição tirado do fogo, tratava-se de um dos sobreviventes daqueles que foram colocados na fornalha de fogo. Não, tem valor nele. Se é o tição do fogo, agora nós vamos trocar as roupas deles, vamos adequá-los, e ele vai fazer o serviço do templo. E aí o anjo falou assim, olha ali, ó, o que o profeta estava vendo? Zacarias. O que o profeta estava vendo? O que o profeta está vendo agora? Vocês leram a Haftará? O profeta está vendo que as azeitonas, elas estão se colhendo da oliveira. Não é isso? É ou não é? As azeitonas estão se colhendo da oliveira e elas estão se espremendo e acendendo a menorá. Sozinhas. Aí o profeta ficou confuso, falou, Hashem, mas como que é isso? As azeitonas estão se colhendo e se espremendo e produzindo o azeite para a luz. Aí
o anjo diz assim: quem és tu para se colocar, ó montanha, diante do meu servo Josué e Zorobabel? Aí vem a palavra, pessoal. Agora, não diz nem pela força e nem pelo poder, mas pelo meu espírito. Diz o quê? Nem por força, é uma palavra tão conhecida que eu tô provocando vocês para terminar. Fala no microfone. Nem por força, não nem por por poder. força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Pelo meu espírito, pessoal. É isso que Zacarias viu. O que estava encontrando? Nós só conseguimos superar o bloqueio da oposição e das dificuldades porque nós fomos para cima. E agora, depois dessa determinação, as oliveiras estavam se colhendo, se espremendo e acendendo a luz de Or Haganus. Aí aparece o Dario o Grande. Dario o Grande é o rei Assuero, que ele vai liberar dinheiro, recurso e proteção para que a segunda leva de judeus que acompanham o que nós não tínhamos, com a força que nós não tínhamos, com o dinheiro que nós não tínhamos, com o tempo que nós não tínhamos. Aí nós fizemos as coisas e aí o profeta começa a enxergar que depois que o Cohen trocou suas roupas, o Rafá não vai casar com uma cristã e nem com uma muçulmana, nem você, nem o Asher, nem ninguém. Nós precisamos fazer esse conserto. Nós precisamos trocar as roupas sujas que nós tínhamos do nosso cativeiro e colocar as roupas do serviço e precisamos colocar as mãos nas ferramentas e na arma e com aquilo que nós não temos começar a ultrapassar o material para surgir o espiritual. A profecia de Zacarias é isso, pessoal. E aí, só depois disso que as azeitonas começaram a se colher sozinhas, a se espremerem, porque historicamente o que aconteceu? O rei Dario, quem pediu para construir o templo? Quem pediu? Quem que sonhou em construir a casa de Deus? Quem que é? Ciro o Grande, o rei da Pérsia. Mas passou-se tempo, as oposições foram detendo, foram criando dificuldades, foram estancando todos os recursos. Chegou um momento que a dificuldade era tanta, mas eles não pararam. Eles não pararam sobre a reconstrução do templo. E aí o que vai acontecer? Hashem vai despertar quando ele diz assim: quem é tu, ó montanha, para se colocar diante de Zorobabel e diante de Yehoshua? Quem é você? Aí quando o profeta olha as azeitonas se colhendo, se espremendo e acendendo a luz, historicamente, Lucas, o rei Dário, diante de Neemias não era o copeiro? Neemias era o copeiro mor. Neemias falou: Senhor, eu preciso que o Senhor me libere para a reconstrução da casa, que está com muitas dificuldades, estamos com muita oposição, olha, por favor, me libere. O copeiro do rei é alguém de confiança ou não? A pessoa que verifica o vinho se não tem veneno, se o vinho é de qualidade. Aí o rei Dario fala: tá bom. O que você precisa para reconstruir o templo? Olha, não temos recurso, estamos sendo atacados, não temos força. E o que o rei Dario mandou fazer? Mande tudo o que eles precisarem para construir o templo. O que estava acontecendo? A azeitona começou a se espremer sozinha, pessoal. Mas nós precisamos romper as barreiras. Precisamos romper as barreiras para nós conseguirmos as coisas.
Você vai ter pessoas falando, vocês são bobos, são idiotas. Vocês não são reconhecidos, vocês não são aceitos. Vocês ainda estão com as roupas sujas do seu cativeiro. Olha, pessoal, nós estamos avançando. As coisas estão acontecendo. E eu quero ver quem são os montes que vão parar na tua frente. Porque até o momento que Hashem vai falar assim, não por força e nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E as coisas vão começar a fluir. As coisas vão começar a acontecer diante de nós. E aqueles que se detêm, que nos atrasam, que tacam pedras, que nos xingam, que nos humilham, que têm condições de nos ajudar, que têm condições de pôr a mão na massa, o que vai acontecer? A ajuda vai vir de lugares inesperados. Você acha que pode ser um padre, um bispo, um prefeito, alguém que você menos pensa, um empresário, um fazendeiro, um incrédulo, um macumbeiro, quem que você pensa? Eu já não duvido de mais nada. Porque quando as coisas têm que acontecer, a Hashem mobiliza. Mas de forma que os bloqueios saem da tua frente. Nós estamos nesse cenário, pessoal. Nós estamos saindo do cativeiro. Nós somos a geração que estamos saindo do deserto, da situação de escravos. Nós somos a geração que estamos saindo do cativeiro da Babilônia. Nós somos a geração que estamos saindo do cativeiro da Inquisição. E o que está pronto para nós trazermos luz? Quantas pessoas que estão nos assistindo que não têm sinagoga? Quantas pessoas que estão nos assistindo que não têm livros, que não têm sidur, que não têm talit? Quantas pessoas são obrigadas a trabalharem no Shabat? Mas essas coisas só podem mudar quando nós nos movimentamos com o pouco ou com o nada que temos. Quando nós rompemos o material e enxergando o espiritual. E aí, pessoal, nós levamos luz, ora haganus, para merecermos a reconstrução do terceiro templo. Porque quando Hashem diz haja luz e houve luz no primeiro dia, essa luz ela vai voltar quando? Quando? Eu estou atrasando o almoço de vocês, mas se eu não falar isso agora, pessoal, não sei se no ano que vem eu poderei falar. Se eu não falar para vocês agora o que está acontecendo aqui, vocês não poderão entender. Vamos acabar já. E eu tenho uma notícia boa, a Halá. Hoje é a Halá. A Bruna. Isso serve de consolo para o meu atraso, não serve? E tem patê, dona Cleoma, tem patê de alho? Ah, dona Cleoma. A senhora não facilita. Se tem patê de alho e tem ralá, as pessoas permitem eu atrasar 5 minutos. Se não tiver o patê... Mas tá, ó. Cante. Quem que canta? Canta e regozija, filha de Sion, porque eis que virei e habitarei no meio de ti, diz o Eterno. Cantem e rejubilem, porque diz o Senhor, eis que eu vou habitar no meio de ti. Presta bem atenção para você fazer a distinção do que vem agora. Naquele dia, ora haganus, no primeiro dia houve, agora essa luz, ela será perceptível aos olhos de todas as nações, porque todas as nações conhecerão o quê? Todas as nações conhecerão Deus. Então diz assim, naquele dia
muitas nações ajuntarão ao Eterno e serão para mim um povo. Todas as nações serão para mim por um povo, e habitarei no meio de ti, e eles saberão que o Eterno dos Exércitos enviou a mim, Zacarias. Entendeu, pessoal? Ora, Haganus. Essa luz ela será compreendida e enxergada por todos. Hoje o mundo que recebeu a Torá não foi só os nossos pais que saíram no Egito naquele ano, mas todas as nações receberam a luz. Todas as nações ouviram Torá. Acontece que as nações decidiram de novo, depois da civilização de Noé, depois da civilização de Nimrod, as nações decidiram se afastar, fazendo-se oposição àqueles que aceitaram a luz. O grande monte significa povos, que diz o profeta. Quem é tu, ó grande monte? Então, as nações se colocaram como oposição. As nações se colocaram como oposição a Satã. Mas não agora diretamente a Deus. Elas se colocaram em oposição àqueles que aceitaram a luz. Por que Israel está enfrentando o que está enfrentando hoje? Por quê? Porque o mundo continua se afastando e vai se rebelar contra Israel. Naquele dia, diz o Senhor, naquele dia, muitas nações se juntarão ao Eterno e serão para mim por povo, e eu habitarei em ti. E eles saberão que o Eterno dos Exércitos enviou a mim. Então, qual que é a distinção que a Shana está falando consolando Israel? Todos, muito embora serão o meu povo, um único povo, mas eu escolhi habitar em Jerusalém, para que todos eles saibam que vocês são o meu povo e que eu sou o seu Deus. Uma intimidade daquele que aceitou a luz. Enfrentou as dificuldades. Pôs todo o material em prol do espiritual. São essas barreiras que nós rompemos. São essas barreiras. São esses valores que nós precisamos mostrar no momento em que nós saímos do cativeiro. Sem nada. Eu queria ostentar, fazer várias sinagogas e pôr o nome do meu filho, da minha filha e outro nome, para que as pessoas soubessem o que eu fiz. Mas não tendo isso, pessoal, nós já estamos fazendo com aquilo que não temos. Com aquilo que não somos. Nós não temos tempo, nós não temos dinheiro, nós não temos favorecimento. Não tem um governo do estado falando, no Sim Brasil, o que vocês precisam? Não tem nenhum banco querendo apoiar a tua causa. Não tem, pessoal. O que nós temos? Oposição. Nós temos oposição. Nós temos a oposição que, no sentido figurativo, não da forma cristã, oposição são dificuldades e oposição de verdade. São os que dizem, vocês estão perdendo tempo, vocês não são reconhecidos, vocês não valem nada, vocês não são nada, vocês não vão conseguir. Sabe o que falaram para nós? Lá em 2016, vocês não duram 2 anos. Lá em Ponta Grossa. Vocês não duram 2 anos. O fato de não durar em 2 anos significa que o judaísmo que nós estamos reivindicando, eles ainda iriam morrer em nós. Mas mal sabe eles que nós estamos garantindo de que isso vai além de nós. No Lucas, no Rafá, no Asher, no Samuel. Eles vão se casar com judias. E as judias vão se casar com eles, com a Bruna.
Nós éramos lá em Ponta Grossa, hoje nós somos em 16 comunidades. Sem dinheiro de ninguém, sem banco, sem governo, sem nada. Muitos vendendo o que não tem. Falavam, vamos vender isso aqui, vamos adiantar ali. Vencendo as críticas, vencendo os desafios. Com a roupa suja do nosso cativeiro. Entenderam, pessoal? Então nós vamos passar. E nós ainda vamos circuncidar os nossos netos, né, Haron? Circuncidar os nossos netos. E aí, pessoal, mas eu penso que já estamos perto de vencermos essa grande montanha, em que o momento em que os azeites vão se colher e vão se espremer. O azeite significa recurso, luz, dinheiro, resultados. O que a viúva tinha lá quando o profeta recebeu ela? O que ela tinha? A única coisa de valor que ela tinha. Quanto que você tem no Nubank? O profeta perguntou. O que ela tinha? Ela não tinha o Inter ainda, era só o Nubank. Ela tinha lá uma botija de azeite. O que era o azeite? Recurso. Traga as vasilhas dos seus vizinhos, trouxe os filhos, juntou tudo e o profeta ia enchendo. E o que ela tinha? Uma botija de azeite e os bancos querendo tomar a casa e os filhos dela. Os banqueiros estavam tomando o filho dela. E aí ela pegou, o profeta diz o quê? Agora venda esse azeite, pague os seus credores e viva do resto. Ela conseguiu até fazer a faculdade dos filhos com aquele dinheiro. Entendeu, pessoal? Então, quando a Hashem diz assim, não por força e não pelo poder, vai chegar um momento em que nós seremos rendidos com o universo nos favorecendo e lutando contra os nossos desafios, contra as nossas dificuldades. Anita Novinsky diz assim, eu nunca consegui ajuda da comunidade judaica sobre o banco de dados que hoje existe. Consegui da Unesco, consegui do Haddad quando ele era ministro da Educação. Mas a comunidade nunca me ajudou. Entendeu, pessoal? Sabe o que é isso? Isso já é ação divina sobre o que nós somos e devemos fazer. E às vezes vai nos faltar, olha, temos que fazer tal coisa. Não dá porque não tem dinheiro, não temos tempo, não temos ferramenta. Vamos fazer com o que temos. Ou fazer com o que não temos, mas vamos fazer. Porque, olha, pessoal, eu só estou parando quando não tem o como fazer. Se eu tiver que esperar doação, se eu tiver que esperar boa intenção, se eu tiver que esperar elogios, nós não fazemos. Nós não saímos do cativeiro. Nós estávamos lá no cativeiro para ir na escola dominical só amanhã, no domingo. Nós só estamos aqui porque nós não aceitamos isso. E agora é verdade que nós vamos parar. Nós vamos parar porque um dos textos que diz essa paraxá que diz assim, do acampamento. O acampamento levantou, pessoal, o que tem à frente? Escorpião, cobra, calor, frio, sede, fome, perigos. Então, quando o acampamento levanta, o que Moshe diz? Levanta-te, ó Deus, que os seus inimigos fujam. Não é isso? E quando a arca levantava, Moshe dizia, levanta-te, ó Deus, que os inimigos fujam e os que te odeiam se dispersem. Então, quando nós temos que levantar para as dificuldades, pessoal, o que está à frente?
E quando a arca repousava? O que acontecia? Os azeites se colhiam e se espremiam. Então, Moshe dizia assim: repousa, ó Deus, nos miríades de milhares. Não é o que o profeta está falando aqui? Ele diz assim: regozije-se, filha de Sion. Regozije-se, filha de Sion, porque eis que virei a Jerusalém e habitarei no meio de ti. Não vai ser em Tóquio, não vai ser em Paris, não vai ser em Londres, não vai ser em Nova York, não vai ser em Brasília, vai ser em Jerusalém. Ele diz: regozije-te, ó filho de Sion, porque eu habitarei em ti. Muito embora os povos serão o meu povo, eu habitarei em ti. Então diz assim: levanta-te, ó Deus, e que os inimigos fujam, e os que te odeiam se dispersem. E quando a arca repousar onde? Aonde vai repousar a arca? O que o profeta está falando? Regozija-te. 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 E quando a arca pousava, Moshe dizia: repousa, ó Deus, junto aos miríades de milhares. É essa relação que o Leandro falou. Toda a paraxá se resumia só numa coisa: seja luz. Mas para ser luz, pessoal, nós precisamos querer iluminar o escuro. Não aceitar que o escuro existe. Nós precisamos ser luz. Or Haganus. Nós temos a amostra. Hoje, quando você fizer a Havdalah, você vai ver a visão que teve Adar Rishon do último momento em que ele viu essa luz, de forma tão clara como nós, da forma tão clara como nós ainda não conhecemos. Nós iluminamos as nossas unhas, porque diz que é o único brilho que restou do homem que tinha, do momento em que enxergava a luz. Então nós iluminamos as unhas para as luzes de Havdalah, para saber do quanto nós precisamos iluminar o mundo. Entendeu?